Tá ao vivo mesmo isso daí? Rapaz, tu tá bonito, hein? Ó, pique apresentador da Globo, que isso? Caramba, Sacaneia. fico com vergonha não. Gente, eu conheci o Moacir, né, porque a gente era um dos facilitadores da Afro Academy, né? E eu achei ele um cara incrível, assisti uma aula dele e falei, meu Deus do céu, preciso grudar nesse cara de alguma forma, né? E graças a Deus, Jota, que era muito próximo de mim, grudou nele, eu grudei junto, a gente grudou tudo e não desgrudou mais, ainda bem, né? E o Moacir, ele é um cara que tem muita experiência em alta gestão, acho que são 15 anos de experiência em alta gestão, né, com Exit em Fintech lá na Austrália, idealizador da Speed Academy, né? Treinou mais de 5 mil profissionais, um deles é a Dani Lira, que está aqui com a gente, que inclusive conhece ele da Speed Academy, né? Também é co-founder da Speedio, que foi uma empresa que iniciou sua jornada com apenas 4 clientes e hoje é uma das maiores empresas de Big Data para inteligência comercial. E hoje eu estou muito feliz de ter o Moacir aqui para falar com a gente. Hoje ele atua como Director as a Service, né, de Receita, e a gente vai ter esse bate-papo incrível, essa hora incrível aqui com ele, dedicada demais, enfim, Moacir, vai que é sua. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Maravilha. Gente, prazer enorme conhecer vocês, tá? É de verdade. E quando a Lari me pediu para falar sobre como a gente faz para vender, como se a gente estivesse numa mesa de bar, esse é um tema muito próximo do meu coração, né? Então, pode botar o slide, viu? Naquela telinha ali de baixo. Mais ou menos é o seguinte, ó. Eu tô ficando velho, então são 37 anos de vida, 15 anos em B2B, 2 continentes diferentes. E tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, e é uma frase que todo mundo fala, que é assim, ó, não existe mais vendas B2B, né? É tudo gente vendendo pra gente. E é por isso que as empresas, de uma forma natural e lenta, elas estão andando para um espaço onde as pessoas estão cada vez mais informais. Então veja que, quem tem mais de 30 aqui, nessa sala, levanta a mão. Quem tem mais de 30? Pronto, não somos todos, né? Então, beleza, show. O que acontece? Se a gente voltar lá no começo dos anos 2000, a gente nunca ia conseguir imaginar eu fazendo uma palestra para vocês hoje com roupa, sem roupa social, sem terno, né? E por que a gente tá, todo mundo aqui, não tem uma pessoa de terno? Zero, todo mundo, a maior parte de vocês em casa, ou todos vocês em casa, né? Inclusive o Cruz estava sacaneando comigo, dizendo mais cedo que se eu vinha hoje falar para vocês com a camisa desbotada, com calça jeans, essas coisas assim, né? E tá aqui estamos nós. Por quê? Porque à medida que os anos estão passando, o que está acontecendo com o B2B é o seguinte, vende mais, gente, quem está próximo das pessoas, quem está próximo dos corações. E isso é o fator humano. A gente compra de quem a gente gosta, de quem a gente confia. A gente quer estar junto com pessoas que tocam o nosso coração. E isso não cabe mais naquele modelo B2B cinza que a gente tinha antigamente. Que era relações muito funcionais, né? E aí, pode botar minha tela, vê se na apresentação. E aí é o seguinte, o que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Eu vou dar uma porrada de exemplos, vou embasar uma série de coisas que é mais ou menos o seguinte. E aí, foi? Estamos aí, pronto. Qual é o rolê aqui do processo, tá? O que eu vou trazer para vocês é basicamente uma mistura de ciência, cabelos brancos e conexão. Galera, basicamente o que eu vou dizer para vocês não tem nada novo no processo. Vamos falar assim, vamos falar bem simples, tá? Eu vou trazer para vocês coisas que vocês já ouviram picotadas em vários lugares. Eu vou trazer bastante coisa de neurociência, eu vou trazer bastante coisa das melhores práticas que vocês ouvem dos antropólogos, dos jornalistas e tudo mais. E eu vou conectar tudo isso em como a gente vai fazer para a gente tratar os nossos prospects, as nossas pessoas, de uma forma que a gente consiga conectar com eles, humano para humano, e vender mais para eles. Tá? Esse é o jogo do processo. Agora, vamos começar aqui por uma coisa bem básica que eu queria trazer para vocês, tá? Que é o seguinte. Quantos de vocês, levanta a mão, deixa eu ver, quantos de vocês hoje leem alguma coisa sobre neurociência? Deixa eu ver as mãos de vocês. Beleza? Show de bola. Então assim, qual é o lance da neurociência, tá? Tem duas partes do cérebro que a gente vai tratar aqui, que é o seguinte.
Pensa comigo assim, ó. O ser humano tem, assim, milhões, centenas de milhões de anos do planeta Terra, que a gente está por aqui, tá? E lá atrás, a parte do cérebro mais importante era o que em inglês se chama de croc brain, cérebro de crocodilo. Ou seja, tá? É mais ou menos assim. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é comer o máximo possível que eu posso quando eu tenho uma carcaça para comer, transar o máximo possível que eu posso quando eu tenho alguém para transar, reproduzir o máximo possível e dormir o máximo possível. Beleza? Show? Todo mundo conectando? Beleza? Esses são os instintos básicos da gente. Só que o que aconteceu à medida que os milhões de anos foram passando, tá? A gente foi desenvolvendo uma nova parte do nosso cérebro, que é o córtex neofrontal. O que é o cérebro córtex neofrontal, tá? É basicamente parte responsável do cérebro por fazer a gente raciocinar. Ou seja, o que acontece com a gente se a gente sair por aí comendo toda a comida que está à nossa disposição? Cara, basicamente vocês vão ficar gordinhos assim que nem eu tô, ó. Entendeu? Esse é o processo. Ou se vocês saírem por aí transando com tudo que aparece pela frente de vocês. Essencialmente, vocês vão se ver em uma situação onde vocês vão reproduzir demais e não vão conseguir pagar as contas de vocês. Tá certo? Então, assim, veja como essas duas partes do cérebro estão postas em posições opostas no mundo. Só que o negócio é o seguinte, qual é a relevância disso em vendas, tá? E o que isso tem a ver com venda mesa de bar? Galera, quando vocês que forem vender alguma coisa para alguém, essencialmente o que você está fazendo é que você está tentando roubar o dinheiro de uma outra pessoa. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Patrícia é a chefe ali no processo, né? Show de bola. Patrícia tem um orçamento. Ela tem que entregar uma determinada coisa, um determinado período de tempo, com um determinado dinheiro. Tô certo, Patrícia? Eu tô errada? Tô certo, né? É isso aí. Show de bola. Quando digamos que eu esteja vendendo uma plataforma de sales engagement, e eu bato na porta da Patrícia, eu apresento esse diabo desse produto para a Patrícia, e aí é o seguinte, basicamente o que eu estou fazendo é competindo pelo orçamento dela. Orçamento esse que, vamos lá, né? Ela precisa entregar tal coisa em tal tempo com tal dinheiro. Agora entendemos que o orçamento da Swile é enorme. Ok, fantástico, estratosférico. Mas tudo no mundo tem limite. Não é isso? Ou seja, ela precisa decidir que dinheiro ela coloca para entregar tal resultado em tal tempo. E aí é quando se eu for direto no cérebro do croc brain da Patrícia, cara, eu não consigo passar por isso. Por quê? Porque ela precisa priorizar, e ela vai priorizar o crescimento dela, as metas dela, de acordo com a sobrevivência dela. Exemplo claro. Tá certo? Vamos falar agora, vamos levar para o mercado financeiro? No mercado financeiro, tem gestores que chegam na metade do ano, e quando o ano está meio complicado, o cara tira o dinheiro dele, dos ativos de risco, e coloca o dinheiro dele só na Selic, em coisas que são ultra seguras. Por quê? Porque se ele já tiver batido 1% dele por mês, que é o que ele se propôs a fazer, até a metade do ano, ele não precisa mais colocar em risco o capital dele. E quem é que ele está lascando com isso? Todo mundo que colocou o dinheiro dentro do fundo. Todo mundo entende esse raciocínio do mercado financeiro? Faz sentido para todo mundo ou está muito fora da realidade? Levanta a mão para mim, por favor. Sim? Show de bola. Beleza. E aí, gente, lembre-se, eu estou vendo as expressões de vocês e eu vou usar uns exemplos mais para um lado ou para o outro de acordo com as expressões de vocês, tá? O jogo é o seguinte. Nós, enquanto vendedores, todos nós, quando vamos vender uma ideia, uma coisa, um serviço, qualquer coisa, a gente precisa passar pelo cérebro de crocodilo e chegar na parte de processamento do cérebro, tá? E aí, o que a gente precisa fazer é dar um bypass, pular a parte do cérebro que efetivamente que é o croc brain, que está ali para defender o processo da Patrícia, o orçamento da Patrícia. E por que isso é tão relevante para quem está em vendas? Veja só, porque é por isso que tanta empresa bate na tecla que é o seguinte, cara, eu não consigo vender, eu estou usando as melhores técnicas, eu estou usando o que há de melhor nos livros, e eu não estou conseguindo vender. Tá certo? Por quê? Porque você não está conseguindo passar
pela parte do cérebro que é responsável por defender a carteira do seu prospect, tá? Bota para mim, não estou vendo minha tela. Pronto, ali, ó. Pronto. E aí é o seguinte, tudo que eu faço, e isso é uma coisa que eu aprendi na Austrália, tá? É o seguinte, eu gosto de fazer da forma mais simples possível, tá? E aí eu chamei isso aqui do ciclo dos 5 S's. Por que que a gente não... Por que que a gente tem tanta dificuldade de vender de uma forma geral? E por que que a gente tem tanta dificuldade de conectar com os nossos prospects de uma forma humana? Tá certo? Primeiro, galera, a maior parte de nós, a maior parte das pessoas não quer estar trabalhando onde elas estão. A real é essa. Estatisticamente falando aqui, uma parte de vocês não quer estar aqui. E quanto mais você vai descendo na sua operação, para as pessoas mais operacionais, mais esse percentual aumenta. Porque as pessoas sempre querem, eu quero uma coisa melhor, eu vou para outra coisa, um dia o meu chefe pisou no meu pé, um dia não sei o quê. E a gente está sempre insatisfeito, naturalmente, com o nosso trabalho. Se você está nesse momento, você não é um ET, isso é comum, conforme disse a estatística aí na sua tela, tá? Próxima coisa, cara, a maior parte de nós não tem tesão de fazer o que a gente faz. E isso é bizarro. Isso é bizarro. Eu vou precisar da tela maior, viu? Vou precisar do processo maior. Por quê? Cara, eu não sei vocês, mas assim, sem tesão não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Principalmente para quem tá em vendas. É por isso que quando a gente não tem tesão no que a gente faz, é por isso que em vendas, as estatísticas de vendas são tão difíceis. Por quê? De vendedores. Cara, é o segmento que mais dá turnover, ou seja, o cara entra para um lado e sai pelo outro. 16% ao ano do time de vendas de vocês vai se refazer simplesmente porque a galera tá na estatística. Uma pessoa em vendas, galera, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, e agora eu não tô mais vendo vocês, mas assim, pensa comigo o seguinte, demora 15 meses para qualquer um de vocês que tá em vendas chegar no pico do seu rolê. Tá certo? Só que o negócio é o seguinte, o tempo médio de estadia das pessoas também é de 18 meses. Ou seja, cara, é uma equação que não fecha. E é por isso que as pessoas não têm tesão de fazer vendas mais humanas, as pessoas não têm tesão de botar o esforço nesse processo. E aí também tem uma questão de técnica. E eu entendo que vocês aqui são a exceção desse problema. Mas assim, estatisticamente falando, só 6% das pessoas que estão em vendas são pessoas elite. Pronto. 25%, cara, esquece. Um quarto de cada 4 pessoas que estão em vendas, uma delas não consegue aprender o rolê. Beleza? E aí é o que está na tela de vocês. Ou seja, a técnica define o sucesso dos profissionais. Ou seja, o cara não quer estar ali. O cara não tem tesão de estar ali. O cara não recebe a técnica para estar ali vendendo. Ou seja, é um desastre completo. E aí, para trazer um pouco mais de problemas de técnica, tá? Porra, o cara que vai fazer uma prospecção ativa, 42% dele, ele acha que ele não tem informação suficiente sobre o prospect. Cara, tá morto. Entendeu? E por fim, o cara gasta, sei lá, menos de 1/3 do tempo dele efetivamente vendendo. Ou seja, ele faz uma porrada de outras coisas. O gestor não tá vendo isso, que é, cara, vendedor tem que vender. Assim, eu posso ficar velho o que for, mas no fim das contas, o vendedor tem que gastar o tempo dele vendendo. Eu acho que não tem um gestor no mundo, em sã consciência, que vai dizer o contrário disso. Só que não dão os gestores, de uma forma geral, não dão técnicas para as pessoas gastarem mais tempo delas efetivamente vendendo. Então, por exemplo, tá? Esse ponto aqui é aquele famoso negócio assim, eu tenho que fazer 1000 relatórios, eu tenho que preencher 1000 coisas, eu tenho que fazer 1000 negócios e eu gasto menos tempo efetivamente vendendo. Não pode, né? Sem conexão. Cara, a gente está indo para um mundo onde está todo mundo querendo falar com todo mundo por tela. Tá? E aí é o seguinte, galera, nem o cara que quer comprar quer falar com você e nem você quer falar com o cara. É uma situação morta. Morta. Tá certo? É por isso. E aí, assim, todas as estatísticas mostram que o melhor jeito de vender é passar a mão no telefone e ligar a pessoa. Conexão, falar com a pessoa, ir almoçar com a pessoa, apertar a mão com a pessoa, não sei o que, não sei o que. Mas tá todo mundo correndo disso. Qual é o lance? Cara, com que humanidade você quer fazer uma venda se você não quer falar com a pessoa que está do outro lado? Não faz sentido. É um negócio que não faz sentido. A matemática não fecha. Não tem chat GPT nesse mundo que vai substituir o vendedor B2B.
Principalmente porque o B2B, o ChatGPT, não consegue tomar uma cerveja com a pessoa. E aí, galera, eu vou conectar tudo isso para falar sobre vendas como se você estivesse numa mesa de bar, né? E aí, obviamente, que todo esse diagnóstico que a gente está fazendo, no fim das contas, a pessoa não tem força para fazer uma venda. É por isso que os vendedores desistem depois de um follow-up, é por isso que as vendas só acontecem depois do 8º follow-up. Cara, assim, trabalhar com vendas é você ter que gerenciar a rejeição. Você vai receber mais rejeição do que sim. É fato. Se você não está pronto para fazer isso, você precisa ver as outras etapas do 5S que eu estou te falando. Você tem que ver se você tem tesão, se você quer, se você ganha técnica, se você... Sabe? Para você efetivamente conseguir levar essa porrada de não que você leva todo dia para fechar o que você tem que fechar. Né? E aí, entra esse negócio dessa venda mesa de bar, que é mais ou menos o seguinte. Eu queria trazer uma reflexão para vocês, tá? Então a gente já falou sobre técnica, a gente já falou sobre cérebro de crocodilo, a gente já falou sobre todos os problemas que fazem a gente efetivamente desconectar. Deixa eu ver os rostos das pessoas, por favor. Bota a apresentação pequenininha. E aí o seguinte, tá, gente? Por que as pessoas não conseguem fazer vendas mesas de bar, mesmo que a gente fale sobre isso? Porque veja só, eu passei os últimos 5 anos da minha vida, como a Lari estava falando da Speed lá, né? Peguei com 6 clientes, entreguei com 1.400 clientes. Pronto. Qual é o lance? Por que a gente conseguia envolver as pessoas? Por que a gente conseguia envolver os prospects? Por que a gente tinha tantos influenciadores? Todos os influenciadores falavam bem da gente. Pela humanidade. E como é que a gente alcança a humanidade? Minha gente, é o seguinte. Tem uma expressão que eu adoro. Eu vi essa expressão uns 2 anos atrás. Isso colou na minha cabeça. Que é o seguinte. Conversa kimono aberto. O que diabo isso quer dizer? Vulnerabilidade. Quem aqui já ouviu falar que vulnerabilidade é um negócio importante pra caramba? Sim? Sim, sim, sim. É isso. E aí, qual é o lance da vulnerabilidade? Vamos lá. A Larissa chega para o time dela e fala assim, galera, vocês precisam fazer 100 ligações em um dia. Aí a pessoa que está lá do lado, né? Ela pensa, Larissa é uma filha da puta, né? Mas ela não fala isso, ela fala, tá bom, chefa. Sim, senhora, chefa. Não é isso? Guilherme deu risada. Isso é verdade, é? Isso não é verdade, Larissa. Não, Larissa não é assim. Veja bem. Veja bem. O lance é o seguinte. A gente precisa, a pessoa que está recebendo, quem está recebendo um comando, precisa poder virar para outra pessoa e dizer assim, cara, não é bem assim, isso não funciona desse jeito. Sabe onde isso é super importante? Quando muda a chefe, a pessoa vem de outra empresa, a pessoa não cresceu dentro da empresa, a pessoa não entende as dores do processo. E aí a pessoa vem entrando de cima para baixo, mandando todo mundo fazer coisa diferente e ninguém entende as dores do processo. E quem está recebendo a ordem não tem os culhões de virar para o outro e falar, cara, tá errado. Não é assim que funciona assim, aqui. Ou seja, vocês estão entendendo como gera uma disfunção do processo? Sim? Faz sentido? Galera, a matemática é simples, tá? E aí, essa grande reflexão que a gente precisa fazer, que é o seguinte, a responsabilidade disso aqui é muito mais dos gestores do que dos geridos. Por quê? Vocês precisam gerar um espaço onde as pessoas querem ter conversas de kimono aberto com vocês. E para que isso aconteça, vocês vão precisar mitigar os riscos dos abusos. Então assim, veja só, recapitulando, a gente precisa andar em cima de uma linha tênue, que é a linha tênue entre a gente não ter uma relação com as pessoas, não ter vulnerabilidade, não ter conexão, e todo mundo trabalhar só pelo salário, e portanto essas pessoas vão cascatear essas mesmas relações para os clientes de vocês. Não adianta vocês quererem ter uma relação fria com as pessoas, desconectadas, sem humanidade, e querer que as pessoas se conectem com a humanidade e com os clientes, essa conta não fecha. Faz sentido, gente? Sim? Ou seja, toda a ciência comprova, toda a ciência leva para o mesmo canto. A gente dá o que a gente recebe. A gente não tem como fazer, assim,
normalmente, é por isso que normalmente os nossos filhos saem com a cara dos nossos pais. Porque é muito difícil quebrar o padrão entre as gerações. Certo? Ou seja, os gestores têm uma responsabilidade enorme de é o seguinte, eu preciso criar um campo seguro para a gente poder trocar ideias. Mas o gestor também precisa saber limitar quando a liberdade vira libertinagem. E precisa haver o espaço da pergunta, da conversa difícil. Que é, cara, você passou do limite. Isso aqui não é aceitável. Esse tipo de coisa faz absolutamente toda a diferença. Porque, entenda, vulnerabilidade não é a gente... Veja só, isso é uma coisa interessante que eu vi outro dia, que é o seguinte. Nós não somos amigos dos nossos filhos. Nós somos pais dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por colocar limites, nós somos responsáveis por educar, e tem vezes que a gente vai ser chato mesmo, tem vezes que a gente vai ser nojento mesmo. Porque é nosso papel. A gente não pode sentar, a mesma pessoa não pode sentar na cadeira de pai e de amigo. Porque são papéis diferentes do mundo. Tendo dito isso, senhoras e senhores, a gente pode e deve ter um espaço de vulnerabilidade com nossos colaboradores. Por quê? Quando a gente ocupa o espaço onde as pessoas são vulneráveis com a gente, as pessoas entregam o seu melhor. As pessoas tendem a se conectar mais. Por quê? Porque existe verdade no relacionamento. Exemplo. Lá na Austrália, por exemplo, existe um negócio chamado Sick Day. Beleza? Sick Day é o seguinte. Ele ganha o apelido, inclusive, de Sick. Né? Que é assim, durante 10 dias no ano, o colaborador pode falar, cara, tô doente, não vou trabalhar. E assim, não precisa de atestado médico, não precisa de porra nenhuma. Por quê? Porque eu confio tanto no meu colaborador que ele tem 10 dias que ele pode fazer isso. E olha que a linha é tênue. A linha é muito tênue, porque é o seguinte, olha, se o colaborador não tiver colado no objetivo da empresa, que cascateia no objetivo da vida dele, o cara vai fazer merda. A pessoa vai fugir pela tangente. É um negócio que eu ouvi outro dia, o Dorme Office, né? Que a gente ouviu. Eu achei brilhante isso daí. Por quê? Como as empresas têm dificuldade para gerir as pessoas no home office, as pessoas desconectam. E é por isso que tanta empresa forçando a volta para o escritório. Porque no escritório eu tenho uma falsa ilusão que eu estou controlando o que a pessoa está fazendo só porque eu estou olhando para ela e ela está no escritório. Eu entendo o raciocínio do processo da volta para o escritório, mas eu acho que a única coisa que falta aqui é a técnica de gerir as pessoas no online. E aí é o seguinte, voltando, os meus colaboradores não têm como tratar com o cliente de uma forma humana, aberta, se ele não tem isso do chefe dele. Exemplo, aqui nessa sala, o Cruz está aqui com a gente, tá? O Cruz levou uma vez uma pessoa de um grande banco para um almoço e gastou uma verdadeira fortuna nesse almoço. Para comer comida italiana que ele disse não estava nem boa. Assim, no fim das contas, o meu ponto é o seguinte, ele levou os caras para comer macarrão, gastou uma fortuna com isso, conectou com os caras ficaram brother dele, e isso deu um ROI monumental. Monumental. Assim, contratos enormes. Mas veja só, e aí a gente vem para o outro lado, que é o lado que a gente não pode ir para o espaço da libertinagem, que é o seguinte... Ah, não, sim, mas agora, pô, o Guilherme tá aqui, o Guilherme agora vai gastar centenas de milhares de reais indo aí, não sei o quê, tomando vinho com todo mundo, tomando cerveja nos lugares mais caros do Rio de Janeiro, e aí não vai sair nada disso? Não, isso é libertinagem. Você precisa de método. Ou seja, e pode ser, podia muito bem ser que a gente gaste um dinheiro considerável tentando wine and dine, os clientes, que é dar vinho, comida, tratar bem, fazer coisa e tal, e o cara não fechar um negócio. E essa é a parte da humanidade. Nós somos humanos, falíveis, a gente erra. Mas a gente só consegue capitalizar nos nossos acertos, nos nossos erros, se vocês, gestores, conectarem com os seus colaboradores dessa forma. E isso sobe até lá em cima. Até o CEO. Até os fundos que investem na empresa. Porque se a cultura não for toda assim,
Se o seu CEO pensar diferente do que você, que é, sei lá, diretor comercial, o que acontece? O diretor comercial fica numa posição muito difícil, que é ele tem que mudar uma cultura. Ele tem que tomar nas costas uma coisa e entregar para o time dele outra coisa. Isso é possível, só é muito demandante. A pessoa tem que ser muito retada para mudar a cultura que vem de cima. Sabe? E essa questão da vulnerabilidade é excepcionalmente importante, porque de tudo, gente. Ó, quer ver um negócio interessante? A pessoa começa a mentir. White lies. Tem até nome para isso. Que são as mentiras, em português acho que traduz para mentiras comerciais. Né? E aí o que acontece? O cara não preenche o formulário, em vez de ele virar e dizer assim, cara, não preenchi o formulário, foi mal, errei, caguei no pau, é que ele fala, meu cachorro comeu o meu computador. Ou uma versão mais leve desse negócio. Entendeu? E aí, o que acontece com isso? A gente não consegue gerar relação. Ou seja, se a pessoa que reporta para mim, mente para mim sobre uma coisa banal, e eu tenho que ficar olhando por outros lados para conectar com ela, significa que a pessoa não me respeita o suficiente para conectar comigo no nível humano. E aí, galera, morre o relacionamento, morre a produtividade. A pessoa que está falando não consegue vender numa mesa de bar em lugar nenhum, porque ela fica o tempo todo preocupada em mentir para você. Faz sentido, gente? Sim? Ó, escreva, podem ir botando no chat, que a gente vai abrir espaço para perguntas daqui a pouco, tá? Isso é super importante. E aí, parte desse processo que eu trouxe para vocês é ciência, são vários artigos juntos, vários livros e tal, colocados juntos, e parte disso é experiência. Por quê? Lá na Austrália, eu experimentei... Veja só, normalmente em países desenvolvidos, as relações em desenvolvimento, as relações são muito duras entre gestores e geridos. Por quê? É tanta miséria, é tanta dificuldade financeira para fazer tudo, que ninguém confia em ninguém, essencialmente. Esse é um padrão super difícil de ser quebrado, tá? No mundo. Agora, quando eu estava lá na Austrália, eu aprendi um negócio que mudou a minha vida, que era mais ou menos o seguinte. Sei lá, meu segundo ano de Austrália, eu era diretor de uma fintech, licenciada. E aí, nem eu falava inglês direito. Eu tinha 5 pessoas que reportavam para mim, que eram australianos, ingleses, não sei das quantas e tal. Tinha até uma moça de Taiwan ali no meio. E aí, todo mundo nativo inglês, eu não falava inglês direito, a pessoa reportava para mim. E aí, o lance é o seguinte, os meus chefes me pegaram e botavam em avião, botavam para fazer exposição em Singapura. Eu que falava com o cliente, de noite, eu era o cara que ligava para os clientes do mundo todo, por causa dos time zones diferentes, né, dos fusos horários diferentes. E eu ia fazer pesquisa com esse cara para entender melhor o negócio sozinho, mesmo que a empresa fosse uma empresa licenciada. Então, assim, veja o nível de confiança que você tem no negócio desse. Mas eu tinha espaço para virar para eles e levar um problema e vice-versa. E isso é uma das coisas mais subestimadas do mundo. De verdade. Que é, recentemente eu tive com um cliente meu, então assim, faz 4 meses que eu saí da direção da Speedio e nós somos consultores hoje. Então, a gente hoje toma conta de 223 milhões de reais em receita. Em 4 meses de empresa. E aí, eu tava com um cliente meu, e aí esse cliente, ele virou pra mim e falou assim, não, porque no meu tempo eu fazia tal coisa. No meu tempo eu fazia tal coisa. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Esses números seus estão muito romantizados. Não é assim. Olha a análise desses números que a gente fez. Você tá me dizendo que fazia X, você fazia 8 reuniões por dia, mas assim, você não tava fechando. Olha os números da quantidade de clientes que você tem hoje. A conta não fecha. E eu preciso, na posição de consultor, virar para a pessoa e dizer isso. Vocês precisam ter a liberdade de virar para os seus gestores e falarem, cara, esse processo aqui não funciona. Eu estou fazendo esta merda 5 vezes por dia e eu não recebo feedback. E isso é mágico. Por quê? Na posição dos gestores de vocês, tudo que a gente quer na vida é ouvir um feedback desse. Porque eu não tenho como mudar processo se eu não recebo feedback disso. Faz sentido, time? Faz sentido? Sabe? E essa é a beleza da humanidade.
Se a gente esquece que, acima de tudo, somos pessoas de calça jeans e camisa desbotada conversando do nosso home office aqui, e a gente não conecta no nível pessoal, a gente está morto. Eu não quero trabalhar numa empresa, sob hipótese alguma, eu vou virar essa estatística aqui, ó. Cadê? Cadê minha tela? Ó, a estatística, eu vou virar aquela estatística ali do não quero, tá vendo? Ó. Se eu não tivesse conectado com as pessoas com quem eu trabalho, eu ia entrar nessa estatística. E que merda que é trabalhar num lugar que eu não gosto, cara. Sabe? E é por isso que a gente precisa dessa humanidade. E aí, pra onde é que a gente vai com esse processo da humanidade? É mais ou menos o seguinte, ó. Tá na tela de vocês, tá? Primeiro, a gente precisa contratar pessoas que estejam alinhadas com o que a gente vai fazer. Ponto final. Veja só, ó. É mais ou menos assim o que eu vou falar pra vocês, tá? Tava falando hoje com o Jota, tá? Esse negócio. Na Austrália, eu morava... Eu fiquei 10 anos na Austrália. E é assim, eu fiz a vida de imigrante. Eu comecei do nada, sem falar inglês. E eu saí da Austrália cidadão, dono de empresa, fiz uma grana legal. Cara, não tenho do que reclamar. Tá? E aí é o seguinte. Cara, eu trabalhava pra caralho. E eu morava no mesmo lugar que médicos e cirurgiões moravam. Mas qual é o grande lance do processo? A gente precisa contratar pessoas que estejam mais ou menos no mesmo espaço mental da gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a pessoa não está no espaço mental, a conta não fecha. Ou seja, né? Sei lá, na Swile, o que vocês têm para oferecer para as pessoas de vocês? E aí essa é uma reflexão que tem que ser feita muito antes. Que é mais ou menos o seguinte. Eu tenho segurança para dar. Beleza, ok. Não, eu vou dar para as pessoas uma viagem, eu vou dar para as pessoas isso, eu vou dar para as pessoas aquilo. Beleza, esse é um espaço. Se a gente está num espaço que é uma spin-off da Swile, ou que é uma área nova, ou que é um negócio, as pessoas que vêm precisam vir com muito mais agressividade. E o tipo de gestor que a gente vai definir o tipo de pessoa que a gente quer estar junto. Então assim, vamos lá. A Larissa chega para vocês e fala assim, cara, o negócio é o seguinte, você precisa fazer, sei lá, um número factível, 50 ligações num dia. Beleza. Se a pessoa que está trabalhando com a Larissa não entende a importância de fazer 50 ligações num dia, de conectar emocionalmente em função disso, e conectar no prêmio que está sendo dado, conectar na gestão da Larissa, a matemática não vai fechar, velho. E a Larissa precisa dizer isso para as pessoas. Cara, a matemática não fecha. Você não quer fazer isso, a matemática não fecha, a gente não pode trabalhar junto. Porque vocês têm que... É aquela história de conectar o norte da empresa com o norte de vocês. Cara, o comissionamento é esse, vocês vão ganhar muito dinheiro se vocês fizerem isso, vocês vão ter segurança, vão ter paz, vão trabalhar numa empresa grande, vão ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, show de bola. Mas você precisa fazer esse esforço. Show? Beleza? Maravilha, bacana, eu gostei dessa configuração de tela aí, ficou bom agora, viu? Dá pra ver tudo, dá pra ver as pessoas, o slide e eu ao mesmo tempo. Que fantástico. Vem a questão da vulnerabilidade. Gente, pesquisa atrás de pesquisa é a mesma coisa. A gente cobriu isso extensivamente. Nós somos humanos, a gente precisa conectar com as pessoas. E isso inclui, gente, os gestores abrirem os problemas das nossas vidas para as pessoas. A gente vai caminhar, a gente precisa caminhar em cima de um espaço onde é o espaço da amizade ali, em cima dessa linha. Porque somos humanos, a gente quer tirar o máximo. Vê só. Tá todo mundo se usando. Tanto o colaborador tá usando o chefe para chegar em algum lugar, quanto o chefe tá usando o colaborador de alguma forma. Usar é uma palavra feia. Mas efetivamente tá todo mundo se usando. E tá ok isso, se a gente tirar o preconceito da palavra usando. Por quê? Porque a gente vai se usar com humanidade. E a gente precisa se entender no processo. Ok, gente? Show? Faz sentido? E por que que eu, como gestor, nunca boto meta sozinho? Não faço meta sozinho. Eu não acho que meta tem que ser feita de upside down. Ou seja, o chefe, que há 1000 anos não entra numa ligação, há 1000 anos não faz negócio, ele define uma meta que ele não tem conexão mais com aquilo. Tá morto. Tá morto. Não vai.
Vai ser igual o gestor financeiro que eu falei para vocês. A pessoa não conecta, a pessoa fala amém, tá bom, chefe, beleza. Mas no fim das contas ela não luta por aquilo, ela não rema na mesma direção. Resultado, o que eu tô falando para vocês aqui, tá? Tudo isso que eu tô dizendo é um estilo de gestão que eu implementei lá na Speedio, por exemplo. Cara, deixa eu dizer para vocês, a Speedio botou no bolso o maior player do mercado, o maior player da América Latina de Big Data é a Neoway. A B3 comprou por 1,6 bilhões de reais. E nós éramos o pior pesadelo da vida deles. Mesmo que as pessoas fossem pessoas juniores. Vou escrever um post sobre isso essa semana que vem, no LinkedIn. Todo mundo começando do zero. Ou todo mundo, sei lá, todas as coisas que o mercado diz que não é para fazer, a gente fazia. Contratava velho, contratava isso, contratava aquilo, cheio de, assim, muitas mulheres grávidas e tudo, e ia e voltava, e todo mundo produzindo um monte de coisa que o mercado faz errado, a gente fazia aqui. E funcionava muito bem. Todo mundo produzindo muito bem, todo mundo remando na mesma direção. Por quê? Vulnerabilidade. As metas a gente fazia juntos. Cara, vamos fazer o seguinte. O que é que o time de pré-venda consegue produzir? O que é que o time de closing consegue produzir? O que é que o time de sales consegue produzir? O que é que o time de marketing consegue produzir? E a gente escolhe um número que conecte com as pessoas e com a empresa. Mas não era camaradagem, nunca foi meta fácil. E funcionava. Ninguém queria ir embora. Então, veja só, olha a conexão. As metas eram difíceis, porém factíveis, e todo mundo lutava até o último dia para bater a meta. E assim, eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, mas a gente não pagava bases boas para a maior parte das pessoas. E por que as pessoas ficavam? Por que as pessoas recebiam proposta de 2, 3 vezes mais de dinheiro e não iam embora? Por quê? Humanidade. E é o que transbordava para a mesa de bar. Você veja que a gente deu um passo para trás aqui, né? Então assim, na conversa mesa de bar, cara, o que a gente precisa fazer? Precisa conectar com a pessoa do outro lado. A gente precisa saber dos nossos clientes, quantos filhos o cara tem, para que tipo de escola a pessoa vai, de que jeito a pessoa faz as coisas, qual o problema que a pessoa tem, mesmo que isso não tenha nada a ver com a gente. Se eu estou vendendo um produto ou serviço para uma empresa B2B, ou seja, o ticket é alto, cara, eu preciso conectar com isso, com a dor. Eu preciso conectar com a pessoa. E quando eu estou conectado com o meu chefe, isso é muito mais fácil. Faz sentido, gente? Para todo mundo? Tá fazendo sentido? Pronto. Então assim, recapitulando. Não contrate ninguém que você ache que não está alinhado com seus valores. Não minta para as pessoas. Sob hipótese alguma, mande o seu RH contratar, prometendo que você vai ter a cultura mais incrível do mundo. Se você não tem, não faça isso. É melhor o seu RH falar o que você tem do que você efetivamente falar que tem uma coisa para atrair a pessoa e a pessoa vai embora depois de 90 dias. Tem alguém de RH aqui, gente? Na sala ou não? Não tem, né? Ok. Cara, as estatísticas de demissões até nos primeiros 3 meses de pessoas na empresa são alarmantes. Por quê? Porque o recrutador é tipo vendedor. Ele pega o pessoal que quer vir para o trabalho, oferece um dinheiro legal para a pessoa, todo mundo de pré-vendas, ok. Pronto, vocês certamente já ouviram isso nos pontos de vocês do passado, da vida. Que é, tem uma empresa que é escrota, aí o recrutador fala que é lindo, que é maravilhoso, a cultura é fantástica, não sei o que. Aí você entra, é um inferno. Aí você não fica. Só que isso tem um preço muito grande pro gestor. Pra Patrícia, pra Larissa. Por quê? Porque elas contratam vocês, onboardam vocês, treinam vocês, dão uma boa carinho pra vocês e vocês vão embora. Mas a culpa não é de vocês, não. A culpa é da RH que não me deu certo. A culpa é da cultura da empresa que não conectou corretamente. Cara, se você quer ser... É que nem eu vi um dia desse, um cara falando que recebeu uma proposta de uma empresa que a cultura era uma merda. Mas, cara, é uma merda a cultura, mas eu vou ganhar dinheiro. Ok. Falamos a verdade, conectamos. Fechou a vulnerabilidade, fechou a honestidade, clicou. Tudo bem. Não, eu não acho saudável, mas ok. Tamo junto. Beleza? Deixa eu ver minha tela aí de novo, Britão. Então, assim,
As vulnerabilidades são importantíssimas. E assim, cara, honestamente, eu acho que o espaço que a gente vive hoje, o que o comprador quer que você seja com ele é espontâneo, velho. É por isso que eu sou fã de Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo começou um movimento no Brasil, antes de eu sair do Brasil, que mudou as diretrizes do Brasil, artisticamente falando. Porque Ivete Sangalo é Ivete Sangalo. O cara chega pra ela e fala assim, não, mas você vendia quentinha quando você era mais nova? Ela diz assim, cara, tem um romantismo nesse negócio de vender quentinha aí, que todo mundo gosta de fazer a jornada do herói e tal, mas assim, nunca vendi, eu sou de família de classe média, nunca precisei passar por nada disso, e é isso, tô aqui. Ela falou a verdade. A gente precisa ser espontâneo com os nossos clientes. Galera, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vendedores, pré-vendedores. Não minta pro cliente, velho. Não minta. Não vale a pena. Se você não tiver uma coisa, fale para a pessoa. Não tenho. Não é a minha. Por quê? Porque o cliente vai encontrar esse problema. Ninguém é besta. Ninguém é besta no mundo. Todo mundo vai chegar do outro lado e vai efetivamente ver o que você tem e o que você não tem. Então, honestidade precisa ser uma obsessão de todos. E sempre tem uma forma de você falar a mesma coisa de uma forma honesta. Concorda comigo? Todo mundo? Sim? Pronto. Beleza. E finalmente, no fim das contas, assim, as escolhas pessoais precisam estar super alinhadas. Você sabe que esse slide está ao contrário, né? É o Google Meet. Eles estão vendo reto. Eles estão vendo reto? Não, isso que importa. Gente, é sério, a gente precisa estar todo mundo alinhado em relação a isso. As nossas escolhas pessoais precisam estar juntas, tanto dos gestores quanto dos geridos. Porque é assim que a gente vai passar para os nossos clientes a verdade. Aí eu estava num cliente nosso, é uma indústria, na semana passada. E aí, a mocinha lá, a gente estava falando sobre o processo de prospecção, não sei das quantas e tal, como era que falava com a pessoa no telefone e tal. E aí o que eu estava dizendo para a pessoa é mais ou menos o seguinte, cara, você percebeu que você falou e não disse nada? Porque você está seguindo um script, você está seguindo uma metodologia que alguém fez para você em algum lugar, mas você não conectou com o comprador. E é por isso que, olha que negócio interessante, as métricas do cara, quando eu comecei a analisar o processo, 60% das pessoas recebiam um portfólio, mas só 1% fechavam. Ou seja, o benchmark dele de recebimento de benchmark é ótimo. O percentual dele de pessoas que compram é terrível. Por quê? Porque não há conexão. Mesmo que nós estejamos falando de uma empresa que fatura milhões de reais para cada CNPJ que ele adquire. Isso é loucura. Loucura. Não faz sentido. Se vocês vão vender para uma empresa para quem vocês vão ter um LTV muito grande, aí falando no linguagem de gestor, o LTV alto significa que você tem que ter muita conexão com quem você está tratando. Porque se você perde um cliente desse, pesa muito para você. E é por isso que a gente precisa, a conversa de mesa de bar é ridiculamente importante. E ela só vem se a gente souber conectar com a humanidade das pessoas que estão na mesa. É isso que eu tinha para falar com vocês. E aí, é aquilo, né? Ciência, boas práticas, cabelo branco, tudo junto é o que eu queria trazer para vocês. Veja que a gente vem para uma questão central, simples do ser humano, que é a humanidade, a simplicidade, coisas que são mais velhas do que, sei lá, a Bíblia. Tá lá. E a gente precisa reproduzir. Faz sentido, gente? Faz sentido? Show de bola. Tem espaço para perguntas, se vocês quiserem. Se vocês tiverem digitado suas perguntas, o momento é esse. Posso falar? Vai, brilha. A Lívia perguntou aqui quando a pessoa não quer te atender. E olha que ela é uma pessoa super simpática, mineira, chega daquele jeitinho dela ali. Como é que faz? Pra não atender ela tem que ter coração ruim, Moacir. Mas aí que tá.
ela não conseguiu acessar a pessoa ainda, né? O que ela está lidando com a pessoa é que ela está lidando com a camada inteira de vendedores que tentam enfiar qualquer coisa nas pessoas a qualquer custo. E aí o que acontece? O cérebro de crocodilo do cara já está fechado, assim, não quero falar com ninguém. Não quero falar, não quero falar. Cara, usa essa linguagem. Literalmente. Recentemente a gente usou uma campanha dessa que fala isso. Não quero te vender nada, só quero te perguntar uma coisa. Ou usa outro meio. Por que não? Ou seja, se você tá ligando pro cara, o cara não tá falando com você, manda um LinkedIn, manda um Instagram, ataca por outro lado e usa uma linguagem que passe pelo cérebro crocodilo. Aliás, diga-se de passagem, lembre-se de uma coisa, tá? Beleza, tem um monte de pré-vendedor aqui, cujo objetivo de vida é agendar, né? Beleza. Mas nada impede você de conversar com o prospect. O que isso quer dizer? Antônio, bicho, não quero te vender nada, mas eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Você tem 2 minutos? Não, não tenho. Como é o nome dela? O nome da mocinha simpática, da mineira? É Lívia. Lívia, pronto. Eu chamo Pronto. Lívia, mas... Faça uma pesquisa com 3 perguntas para entender o perfil. Você não tá mentindo. Eu não tô dizendo que, não tô pregando que ninguém minta. Beleza? Mas faça uma pesquisa de 3 perguntas. Perguntas de qualificação que seja interessante para você gerar estatísticas sobre isso. Faça isso para você ver o que acontece. Se você não consegue pular a objeção da pessoa, e fale para a pessoa. Use o cérebro de crocodilo da pessoa. Bicho, Antônio, ó, eu sei que tem muito vendedor ruim no mundo, e eu sei que tem um monte de gente enchendo o seu saco para vender coisa para você. Mas eu estou interessado em umas respostas suas. Pronto. Ou então, use algum material que a Swile fez para nutrir a pessoa antes. Cara, eu vi que a sua empresa tem tal e tal característica. Tem um negócio interessante que a gente fez aqui que eu lembrei de você. O nome disso é FUP temático. Tem nome e sobrenome. Hoje eu fiz isso. Eu fiz um orçamento enorme para uma empresa de monitoramento ambiental. Muito legal. Os caras faturam, sei lá, mais de 20 milhões por ano. E aí é o seguinte, eu tenho um cliente no qual a gente está projetando um crescimento de 55% em MRR em 4 meses de contrato. Mentira, 5. Quando eu fiquei sabendo disso, eu escrevi uma mensagem super simples. Assim, e aí, velho, beleza? Pi, o nome do cara, né? E aí, Pi, beleza? Show de bola? Rapaz, tô passando aqui para compartilhar um negócio com você. Nem escrevi no meu LinkedIn ainda, mas tem um cliente meu aqui que em 5 meses de contrato vai ter um aumento de 55% de MRR. Queria compartilhar com você. FUP temático. O cara me respondeu, eu não perguntei nada para ele. Ele falou, cara, tô assinando os papéis dos contratos e já quero fechar com você. Tô indo lá pra reunião, não sei das quantas e tal, na Arábia Saudita, e tô voltando e a gente vai conversar. FUP temático. O que vocês têm aí de material que o marketing de vocês escreveu? Um material rico. Cara, a gente precisa ver isso. FUP temático. Não desiste da pessoa. Eu tenho certeza que o marketing está fazendo lá. Exatamente, para iniciar um papo humano. Exatamente. O jogo é esse. Você identificou certinho, Lívia. Aquilo ali conversando com você não é a pessoa, é o cérebro de crocodilo da pessoa. Então não se ofenda, não ache ruim, nada disso. O lance é, a gente tem que virar profissionais em pular o cérebro de crocodilo. Tem que entender que não é pessoal contra você. Ele está simplesmente segurando o orçamento dele. Show? Qual seria uma abordagem mais assertiva para contornar o gatekeeper? O gatekeeper, no caso, é a recepcionista. Boa. Sabe um negócio que eu gosto muito de falar com recepcionista? Isso foge um pouco da questão do papo de bar, tá? Mas é o seguinte. Recepcionista. Se você for para recepcionista com a linguagem assertiva, do tipo, eu sei com quem eu estou falando, eu conheço essa pessoa, me deixe passar, 90% delas vão deixar você passar. Simplesmente pelo tom de voz. Não é isso? A Amanda tá se divertindo ali, né? É isso aí. Verdade. É verdade. Então assim, tô ligando pra você, não te devo nada, conheço o seu chefe e tô querendo ajudar vocês. Como você falaria com o decisor para vender nosso cartão?
pelo menos, introdução. Eu preciso entender um pouco mais dos benefícios, aquela coisa toda. Aqui é mais detalhe, mais da indústria de vocês, especificamente, para poder dar essa opinião. Tendo dito isso, sempre começar pelo porquê é o mais interessante, que é o seguinte: o que você tem de diferente dos outros? Porque aí fica fácil. A objeção é sempre essa. Tipo assim, se você estiver vendendo, ó, veja só, eu tenho um cliente que é assim, ó, ele vende commodity, ou seja, a mesma coisa que todo mundo vende, ele vende, não tem diferenciação. Nesse caso, é simplesmente uma questão de empatia, conectar com a pessoa por trocar uma ideia e você ter um timing bom. Então, às vezes, é uma questão de estratégia. Exemplo, nesse cliente específico, eu percebi que o ticket médio dele maior era muito maior fora do estado de São Paulo. Opa, para tudo, para tudo! A partir de agora a gente só vende no Pará, velho. No interior da Bahia, no Mato Grosso do Sul, para tudo. Por que não? Aí entra a questão de inteligência de mercado, cabelo branco das gestoras, para montar isso. Mas assim, o benefício, cara, na hora que você acha o benefício matador para a pessoa, tá morto a metade da sua venda pronta. Então, às vezes, vale a pena você conversar com a pessoa para perguntar as coisas. Entendeu? Ó, muitas já perguntam sobre o assunto. Muitos o quê? Muitos prospects. Quer abrir o microfone aí e perguntar? A gatekeeper, Moacir, muitas já, às vezes a gente até tenta falar, eu quero falar com, por exemplo, com Moacira, que é a líquida Soares. Vai falar com Moacira, tá por aí? Aí ela já fala assim, do que se trata? O que é o assunto? Eu preciso saber antes para passar a ligação. Então, às vezes eu recebo esse tipo de questionamento e eu queria saber como que você falaria aí nesse momento para tentar... A primeira ligação que eu faria, sempre seria assim, vamos dizer que eu estaria falando com o José, que é a recepcionista José e meu decisor Antônio. Ô José, tudo bom? José, o Pedro tá aí? Eu queria trocar uma ideia com ele. Automaticamente, eu passei a ideia que eu conheço o Pedro. Não, quem é você? Não. Eu mandei e-mail para ele e eu queria só checar se ele já recebeu o e-mail. Você tem 2 chances aqui de passar pela pessoa. Vamos dizer que essa seja uma gatekeeper super profissional e bem treinada, tipo um Hot Valley. Beleza? Show de bola. Se ela é um Hot Valley, você precisa trabalhar dela no sentido do seguinte, ó, tem muita energia, você tem muita energia na voz e isso contagia bastante. Obrigado. Você utiliza, com certeza, absolutamente. Uso tudo, todas as minhas armas a meu favor, inclusive a simpatia. Mas voltando para a sua pergunta ali, é o seguinte, o cartão, a secretária usa, faz assim, Lívia. A própria secretária tem acesso, pronto. Pedro, né, que eu falei que era o nome. Enfim, secretária. Posso conversar com você 5 minutinhos para entender a sua experiência hoje? Pode. Ela vai dizer que não? O que você acha? Ela vai dizer que sim ou não? Ela vai dizer que sim. Eu acho. Diz que sim, né? Vou fazer o teste. Pronto, beleza, show de bola. Então, pergunta para ela, cara, como é que tá sendo a sua experiência aí com... O que você tá usando aí hoje de cartão de benefício? Eu uso a... para não falar numa competição aqui. Ok. Beleza, cara, deixa eu te perguntar. Você tá tendo acesso a isso? Você tá tendo acesso àquilo? Aí você já vem preparada para trabalhar em cima dos benefícios. E aí, você tá tendo isso? Você tá tendo aquilo? Cara, deixa eu só entender. Não vou te vender nada. Deixa eu te fazer umas perguntas. Aí você vai entender qual é a situação da sua gatekeeper e você vai vender para ela. Venda para ela. Assim, cara, ajudaria para você se você tivesse isso e aquilo? Pô, seria legal, Lívia. Bacana. Então pronto. Você consegue me fazer... Você consegue trocar, me ajudar a trocar uma ideia com o Pedro lá do outro lado? Como é que eu faço para conseguir 5 minutos com o Pedro? Para eu ver se eu te ajudo com isso. Você acha que isso te ajuda, Lívia? Demais. Vou fazer esse teste. Conversa com ela. Aqui que ela é bem difícil de passar. Vou começar a conversar com ela. Fantástico. Sabe outra coisa que eu fiz na Austrália? Isso me rendeu um aumento de salário. Eu mandei um convite de casamento. Eu comprei o melhor papel que tinha para comprar. Contratei uma escritora com letra bonita. Pedi para escrever como se fosse um convite de casamento e mandei para o mundo todo.
eu tinha decisores no mundo todo. Por quê? Porque no convite de casamento, a secretária não abria. Eu passava. A secretária ia direto pra mão. É sério, falando sério. Sem mentira nenhuma. Ganhou aumento. Foi. E aí, quando o texto lá do outro lado, não era um texto do tipo assim, pesado senhor Antônio, não sei o quê. Não. Eu falava pra ele, cara, vamos trocar ideia. Eu tô aqui na Austrália, em Sydney, podemos trocar ideia sobre tal coisa? E assinava lá embaixo. E dava pra ele um link pra ele marcar uma conversa comigo. Funcionou super. A gente tem que quebrar o padrão. Tá todo mundo esperando que você venda pra pessoa. Você tem que quebrar o padrão, tem que pular o cérebro de crocodilo. Tá todo mundo na mesma, gente. A gente tem que ter cabeça de growth hacking. O que a gente precisa fazer hoje pra pegar a atenção da pessoa durante 5 minutos? Vale tudo, quase tudo, nesse processo. Literalmente. Vale entrar na mídia social da pessoa, se a compliance da empresa permitir, obviamente, né? Vale fazer piada, vale mandar GIF. Cara, o que a gente vendeu de GIF não é brincadeira. FUP de GIF. Tô falando sério, ó. Pensa comigo o seguinte. Enquanto tava o nosso maior competidor sendo super corporativo, super sério, tentando aplicar a técnica de venda, não sei das quantas e tal, para fazer a pessoa avançar no processo, a gente fazia um FUP com GIF. Ou com áudio, né, Jota? Com áudio. Dizendo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galera, não foi? Lari viu isso no momento. Lari viu, pessoalmente. Eu fui super resistente. Eu falei, você tá maluco? Vai mandar áudio pro lead, não sei o que lá. Mandou um, retornou. Mandou um segundo, retornou. Eu peguei meu celular, mandei áudio pra todo mundo também. É isso. A gente tem que quebrar o padrão. Vocês sabiam que no LinkedIn tem função de mandar áudio? Sabiam disso? Tem. LinkedIn tem função de mandar GIF? Tem. Entendeu? Tem que quebrar o padrão, galera. Não importa o que vocês vão fazer, vocês precisam testar e quebrar o padrão. Para acessar a humanidade da pessoa. Volta para a história da mesa de bar. Em vez de falar, isso apareceu na semana passada também. Eu gostaria de falar com a senhora Maria Eduarda para tal coisa. Eu disse, não, velho. Posso trocar uma ideia com a Maria Eduarda? É como se vocês estivessem falando com o vizinho de vocês. É óbvio que a gente não vai falar palavrão nesse momento. A gente não vai usar termos chulos, aquela coisa toda. Mas assim, cara, vamos trocar uma ideia natural, super natural. Sabe? E é isso aí. Tava esse gestor conversando comigo e ele me questionou por que eu não tava mandando portfólio. Eu falei assim, para de mandar portfólio. Para. Pô, você tá maluco? Vai parar de mandar portfólio pros clientes? Disse, para. Por quê? Porque o cara de compras, ele tá sentado na mesa dele, tá olhando a vida das pessoas, tá pensando em quem ele vai pegar no Tinder. Aí a conversa é assim, posso te mandar um portfólio, seu Pedro? Ele tá lá fazendo 1000 coisas no computador. Pode, manda aí meu WhatsApp. Pronto. Aí os caras têm o WhatsApp do comprador, manda o portfólio e não fecha. Por quê? Porque eu não quebrei o padrão. Não quebrei o processo de humanidade. E quando eu faço uma piadinha com ele, é por isso que eu desenvolvi essa persona que eu tenho. E aqui na sala, o Cruz, por exemplo, tem um perfil super estável dentro do Disque. E ele fazia piadinha. Piadinha programada na hora certa, bonitinho, seguindo um padrão do jeito que o estável gosta, é possível para todo mundo. Vender com humor é a melhor growth hacking que existe. Pro estável, pro analítico, pro comunicador, pro dominador, para todo mundo. Porque vai sem peso. Vai sem peso. É igual o gestor. O gestor tem que fazer piadinha, tem que ser leve, sim. Porque todo mundo tem problema. Galera, vocês estão na casa de vocês, o que o gestor está competindo com? Ele está competindo com o cachorro, com a esposa do cara reclamando, com a falta de luz, com a falta disso, com a falta daquilo. Quem é gestor está competindo com tudo isso. Com calor. Então continua sendo a forma mais leve de fazer qualquer coisa na nossa vida. É o humor. Dar risada nas nossas coisas. Fazer piada do nosso peso, acima do peso, das nossas roupas desbotadas, né, Cruz? Tem que fazer. E a gente fazendo isso entre a gente vai naturalmente fazer com os clientes. Faz sentido, gente? Sim? Tem mais alguma pergunta ali? GIFs fofos sempre dão retorno. Bicho é a melhor coisa do mundo.
Quando a gente vê um bicho bonitinho, um gatinho, um cachorro, automaticamente a gente libera oxitocina no nosso cérebro. Batata. Eu não mando criança, eu evito mandar criança pequena e tal, porque tem questão de se a criança é preta, se é branca, se é asiática, eu não mando criança. Mas cachorro e gato e periquito e papagaio, bicho, é fantástico. Super vale a pena. Sabe? É leve. Então, assim, sempre dá retorno para fazer um FUP, ó, filezinho. Show? Galera, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu quero a nota de 1 a 10 no chat. No primeira pergunta aqui do NPS vai ser o seguinte. De 1 a 10, tocou o coração de vocês a vida na mesa de bar? Bora lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui a tela, vai. Olha ali, pá. E aí? Cadê a nota? 10. Isso. Estação primeira de Mangueira, 10. Olha lá, ó. Não é pra puxar meu saco, viu, velho? Pode falar a verdade desse negócio aí, viu? Show. Bacana. Estamos com a nota de, ó lá, estamos uma nota média de 9,5, eu acho, se eu não me engano. Show de bola. Fantástico. O que eu queria de vocês agora, tá? Vou convidar vocês a, quando vocês implementarem a primeira coisa de prospecção de venda mesa de bar, eu vou convidar vocês a mandarem um oi em qualquer mídia social. Como eu tenho um nome esquisito, vocês vão me achar muito fácil. Não é só digitar aí no Instagram, LinkedIn, qualquer coisa, e falar assim, bicho, eu assisti sua palestra lá na Swile e eu apliquei tal coisa e fiz tal coisa. Eu vou amar. Por quê? Cara, minha missão de vida é ajudar as pessoas com um pouco que eu sei. Então, pra mim, é espetacular quando eu vejo uma pessoa quebrando o padrão. Cara, quando eu vejo uma pessoa estável, uma pessoa analítica, fazendo um negócio baseado numa venda, que é mesa de bar, ticket alto, uma coisa que não seria natural para ela, é fantástico. Mudou a vida da pessoa, mudou a minha vida. Eu cumpri um pouquinho no mundo do que eu vim fazer aqui no planeta Terra. Então vocês vão estar me dando muita dopamina quando vocês falarem isso para mim, dizer assim, cara, eu fiz tal coisa, mandei tal gif, mandei tal coisa, falei um palavrão, fiz tal coisa. Show de bola. É isso. Beleza? Show? Show demais. Bacana. Nossa. Pessoal, espero que eu tenha contribuído para vocês. De verdade, do fundo do coração. Muito obrigado pelo tempo, viu? A gente que agradece demais o seu tempo. Muito obrigada, Moacir. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Moacir. Tamo junto. Muito obrigada, Moacir. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.